A nossa aula de hoje vai falar sobre povos e cultura no espaço e no tempo, mais precisamente sobre a cultura indígena. Você sabe o que é povo? Povo é um conjunto de pessoas que vivem em comunidade, em uma cidade, região ou país. Possuem costumes semelhantes, embora tenham sido originados de diferentes etnias, cultura, raça. A cultura, por sua vez, é a característica de um povo, ou seja, é o modo de falar, de comer, de vestir, a forma como se comportam, os objetos utilizados, bem como suas crenças e valores. Mesmo dentro de uma sociedade ou país, é possível existir várias culturas, as quais vão se transformando com o passar do tempo. O Brasil é um exemplo de país com povos de diversas culturas, como a cultura africana, asiática, indígena, dentre outras. O povo do nosso mundo é tão diferente. Deixa eu contar que é interessante. Tem gente de tudo que é jeito em qualquer nação. E todo novo lugar que você conhece não é igual e nem se parece. É pura cultura que pulsa no coração. Cada cor que tem cada pessoa deixa essa mistura boa. Que bela população. No almoço a gente se deleita. Ai, 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 quanta receita dentro desse caldeirão. Salta macarrão italiano, rapadura doce que a doceira fez no Ceará, lá no outro lado do oceano. Nosso navio navegará. O povo do nosso mundo é tão diferente. Deixa eu contar que é interessante. Tem gente de tudo que é jeito em qualquer nação. E todo novo lugar que você conhece não é igual e nem se parece. É pura cultura que pulsa no coração. Agora que já aprendemos sobre povos e cultura, bem como a diversidade de povos que existem no mundo, vamos falar de um povo específico que vive aqui no Brasil, que são os índios. Bem antes de nossos antepassados nascerem, nossos avós, tataravós, moravam outras pessoas aqui no Brasil. Eram cerca de 2 a 4 milhões de pessoas no total, divididas em aproximadamente 1.000 povos. E eles tinham língua, cultura, hábitos e brincadeiras bem diferentes umas das outras, e também diferente das que temos atualmente. Até que no ano de 1500, Cristóvão Colombo e alguns portugueses desembarcaram no Brasil, e vendo esses habitantes da terra, chamou de índios, pois eles acreditavam que haviam chegado na Índia. A partir de então, todos os nativos da terra são chamados de índios, independente de sua cultura e diversidade. Porque não tem muito índio na cidade. Por quê? Você já viu índio por aí? Sim. É? Onde que você viu? O meu tá fazendo, perto da minha casa. Como que são os índios? Eles são morenos, eles usam pena na cabeça. É? Como que o índio se veste? Com roupa de índio. É verdade que eles andam pelado? É. Ai, porque assim, eu queria saber por que aqui na cidade, assim, ó, não tem índio? Porque eles moram em outro país. Em outro país tem índio também? Eu acho que sim. Onde que eles moram, você sabe? Na floresta. Eles fazem aquele negócio assim, ó. Uhum. É? Vamos fazer junto lá pra câmera? Você faz muito bem. Será que você não é um índio, não? Não mesmo? É? Eu estou aqui com o Ricardo, que é geógrafo. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Lud. E você? Tudo Ai, bem? tudo bom. Olha, um tico-lico amigo nosso, ele quis saber por que a gente não encontra índios na cidade. Bom, antes da descoberta do Brasil,
Todo esse território era dos índios. Mas com a chegada dos portugueses em 1500, tudo mudou. Junto com os portugueses, vieram doenças que os índios não conheciam e não estavam preparados para elas. E grande parte dos nativos morreu. Os índios que sobreviveram precisaram trabalhar para o homem branco como escravos. Mas e hoje, como que tá? Alguns índios se adaptaram à vida na cidade. Então quer dizer que existem índios na cidade? Existem, mas eles não usam aquelas penas, aquelas pinturas, como a gente está acostumado a ver nos livros. Puxa. Eles usam roupas comuns, então quando a gente acaba encontrando um índio na cidade, a gente nem percebe que ele é um índio. É verdade, né? Isso, mas a maioria dos índios vivem nas florestas e também nas reservas indígenas. Reservas o quê? Reservas indígenas são terras protegidas por lei contra invasões, onde eles vivem. Que legal! As florestas são cada vez mais disputadas por grandes empresas, indústrias e madeireiras. Os garimpeiros estão chegando cada vez mais perto dos índios atrás de riquezas. E conforme essas coisas acontecem, as árvores são derrubadas e os rios contaminados. Com a proteção dos índios, a ideia é mantê-los numa parte intocada da natureza, para eles poderem viver da pesca, da caça e usar as árvores para fazer suas casas como faziam seus ancestrais. Hoje, no Brasil, temos 240 tribos com cerca de 900 mil índios. Puxa, mas isso é muito? Não, isso é bem pouquinho, comparado com o que tinha no Brasil na época que o Cabral chegou. Sim. Proteger os índios é proteger uma parte muito importante da nossa história e da nossa cultura. Muito bem. Eu adorei essa explicação, Ricardo. Muito obrigado, viu? De nada, Lud. Que legal. E aí, pessoal? Vocês entenderam tudo? Entendi, Lud. Tchau. O que você imagina quando você ouve a palavra índio ou indígena? Um povo vivendo na floresta, andando nu, cheio de pinturas pelo corpo e um cocado de penas na cabeça? Ou um povo que não conhece a vida na cidade nem as suas tecnologias? Pois bem, somos nós quem desconhecemos esse povo e a sua diversidade, porque apesar da semelhança, há muitas diferenças entre eles. Os povos indígenas, eles vivem em várias regiões do país, e dentre esses povos estão Tupi, Guarani, Pataxó, Tupinambá e tantos outros com seus diversos modos de vida. E nós separamos um povo para estudar um pouco melhor sobre a sua cultura. É um povo chamado Iujás. Ainda hoje tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas falam dos índios de 500 anos atrás. O outro pensa que só existe uma cultura só indígena, mas na verdade existe várias culturas indígenas diferentes, a língua, a dança. E existe no Brasil mais de 223 povos. Eu sou do povo Guajajara. Riquibato, Cuicuru, Uaiuai, Bacunã, Cariri, Chucuru, Mamanguê, Canela, Guarani, Kaiowá, Carajá, Surinhim, Matiz, Xerente, Iguaçu, Cocal, Serena, Pataxó. O que me faz ser indígena é o fato de eu reconhecer de onde eu vim, de eu defender quem eu sou. Eu posso ser uma repórter, um jogador de futebol, né? Eu posso ser tudo o que eu quiser sem deixar de ser índio. que isso é muito bom, que os nossos filhos estudem, lembrando para retornar para suas comunidades. Eu mesmo, por exemplo, já saí para fora estudar, terminei a minha faculdade, voltei de novo e eu continuo trabalhando, ajudando as crianças. É na escola que as nossas crianças começam a aprender a história do mato, a aprender os nomes dos animais, a aprender as principais raízes e folhas e caules que dão resistência para o nosso corpo. Quer dizer, medicamentos da floresta.
Essa terra aqui, ó, para nós é muito importante, né? Dela sai a vida, dela sai o alimento, dela nós pedimos para o Tupanguaçu, nosso Deus, mandar chuva para que as sementes nasçam, cresçam e venham alimentar a nossa comunidade. Todo ano nós fazemos a roça, né? Tem uma roça comunitária e tem uma roça que é individual. O guerreiro que quer cultivar alguma coisa por o seu próprio consumo, para a sua família, ele planta. Ele faz a roça, planta mandioca, planta batata doce, inhame, planta melancia, ou planta abóbora. Tudo isso ele planta. O mundo de Oasca é feito de sons, de luz, de mistérios e, por que não dizer, de imagens. E de onde vêm essas imagens encantadas e para onde nos conduzem? À minha frente, atrás de grandes e escurecidos panelões, iluminados pelas chamas do fogo, um índio Iujá ostenta o seu cocar, sua maior riqueza. Folhas verdejantes navegando em águas e em doces mãos. Espumas de cores tantas formam imaginários e caudalosos rios. A vassoura vem de cima e faz a luz para nós, né, para a gente enxergar. Ver coisa que vem do céu. Do alto se pode ver uma grande ilha verde cercada por uma extensa área devastada. É o Parque do Xingu, reserva indígena guardada por seus habitantes. Xingu significa água boa e limpa. É o rio que nasce no Mato Grosso para desaguar a quase 2.000 quilômetros no Amazonas. Vivem hoje no Xingu 15 povos indígenas, entre eles o povo Iujá. Iujá significa donos do rio. Em 1948, quando tiveram o primeiro contato com os irmãos Vilas Boas, que os consideravam amigos fiéis, esse grupo, também conhecido como Juruna, estava reduzido a 40 indígenas. Hoje, cerca de 400 Iujás vivem em ilhas do Baixo e Médio Xingu,